Olá, já parou para pensar como a nossa liberdade e a nossa responsabilidade se encaixam na vida em comunidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 6 de Gálatas para entender uma lição muito poderosa sobre isso. Vamos ver como a espiritualidade, na prática, é o resultado direto daquilo que a gente planta no nosso dia a dia. Olha, esse versículo aqui é o nosso ponto de partida. Ele é basicamente o coração da vida cristã na prática. A ideia não é sobre uma fé individualista, cada um por si, mas sobre um envolvimento real, solidário na vida das outras pessoas. E essa tal lei de Cristo, como a gente vai ver, se cumpre assim, ombro a ombro, no apoio mútuo. O nosso caminho hoje vai ser bem direto, tá? Primeiro, vamos ver como lidar com as falhas dentro da comunidade. Depois, a gente expande isso para um princípio geral de apoio. Aí vamos descobrir a lei universal que rege tudo isso. E, no final, um resumo prático para levar para a vida. Então, vamos lá! Bom, o nosso primeiro ponto já entra numa situação bem delicada, mas que acontece, né? O que fazer quando alguém da nossa comunidade de fé é surpreendido numa falha, num pecado? A primeira coisa a entender é o contexto. O texto reconhece que ninguém é perfeito. Não se está falando de alguém que vive deliberadamente no erro, mas de quem tropeça no caminho. Isso já muda tudo, né? Cria um ambiente de graça, de realismo e não de um julgamento apressado. E olha que interessante, a palavra grega usada aqui para restaurar, que é katartizo, tem uma imagem visual muito forte. Originalmente, era um termo médico usado para descrever o ato de colocar um osso quebrado ou deslocado de volta no lugar. Pensa nisso. É algo que pode até doer um pouco, mas é absolutamente necessário para curar e para o corpo voltar a funcionar como deveria. Então, segundo o apóstolo Paulo, a verdadeira espiritualidade não aparece na crítica pesada ou na dureza, mas sim na mansidão, na gentileza. O objetivo é sempre restaurar a pessoa e não punir. E isso só funciona quando a gente tem consciência das nossas próprias fraquezas. A vida espiritual não se mede só na oração, mas em como a gente trata quem tropeça ao nosso lado. E aqui vem o ponto de equilíbrio crucial, a humildade. O texto dá um aviso bem direto. Na hora de ajudar a restaurar alguém, é preciso ficar de olho em si mesmo, porque a tentação é uma realidade para todo mundo, sem exceção. Certo. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. A gente sai daquela ação específica de restaurar quem errou e entra num princípio muito mais amplo que define a vida em comunidade: o apoio mútuo, o carregar as cargas. E quando o texto fala de cargas, é importante saber que isso vai muito além das falhas morais, viu? A palavra grega aqui, o baros, se refere àquelas pressões pesadas da vida. Uma doença, o luto, uma crise financeira, o peso da ansiedade. É um chamado para a gente ter empatia e sensibilidade. E aí o texto faz uma pausa para uma autoavaliação que é fundamental, a arrogância, sabe? Aquela ideia de se achar superior ou imune aos problemas dos outros. Isso é apresentado como o maior obstáculo para a vida em comunidade. É um auto-engano, porque cega a gente tanto para as nossas fraquezas quanto para as necessidades de quem está em volta. Então, fica muito claro que a humildade não é só uma virtude legal de se ter, ela é um pré-requisito. Sem o espírito humilde, é impossível carregar de verdade o fardo de outra pessoa. Qualquer ajuda vira só um ato de superioridade disfarçado. Bom, e tudo isso nos leva ao princípio central que amarra tudo o que a gente falou até agora. É uma lei do mundo natural, mas que se aplica perfeitamente à nossa vida espiritual. A lei da semeadura e da colheita. O aviso aqui é bem sério e direto. Ele basicamente diz: não se enganem. A ideia de que dá para viver sem consequências, de que nossas ações não importam, ou que dá para enganar a realidade espiritual, isso não existe. A responsabilidade pessoal é inegociável. O princípio é simples e absoluto, igualzinho na agricultura. Ninguém planta milho esperando colher feijão, certo? Pode até demorar um tempo entre o plantio e a colheita, mas o resultado é inevitável, e a colheita sempre vai ser igual à semente que foi plantada. E aqui, os dois caminhos possíveis são colocados lado a lado, de forma bem clara. A carne e o espírito são como dois campos diferentes. Semear na carne é investir nos desejos egoístas, em atitudes que machucam e dividem, e o resultado disso é corrupção. Agora, semear no espírito é investir em amor, em serviço, em restauração, e isso leva à vida eterna. Os resultados são garantidos e completamente diferentes. Ok, então como é que a gente junta tudo isso? Como transformamos esses conceitos numa prática coerente para nosso dia a dia? No fim das contas, tudo se resume a este ciclo prático. Começa com o cuidar, com a sensibilidade para as cargas dos outros.
Isso leva à disposição de restaurar com gentileza quem precisa. E essas duas atitudes nos forçam a vigiar nossas próprias ações, a pensar no que estamos semeando. É um ciclo, um passo alimenta o outro. E para fechar, a análise de hoje nos deixa com essa pergunta, que é bem profunda e pessoal. Ela nos lembra que cada escolha, cada palavra, cada atitude é uma semente. Uma semente que estamos plantando hoje para uma colheita que com certeza virá no futuro.